se aborrecer, leva o seu pensamento a Deus nosso Senhor. Põe sorriso em cada dor e ajude ao seu irmão. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Boa noite, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É com muita alegria que iniciamos mais um encontro em oração da casa da irmã Lina. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de fortalecer nossos laços com o plano superior, rogando a nossa Mãe Maria que siga nos protegendo de todos os males que porventura insistam em cruzar nosso caminho. Agradecemos também aos nossos mentores espirituais, Irmã Lina, Caibar Schutel, Mãe Catarina e todas as fraternidades que nos acompanham na sustentação que tão generosamente nos oferecem. Que nosso Mestre Jesus envolva o Senhor Odair na explanação do Evangelho de hoje e que suas palavras venham ao encontro das nossas necessidades. Que assim seja, graças a Deus. Muito boa noite e que todos vocês estejam na paz de Jesus. Hoje nós vamos abordar mais um assunto importante que trata dos desafios que a humanidade terá que enfrentar neste período de transição que está se iniciando no planeta Terra. Este assunto foi abordado no livro Despertar, Nossos Desafios na Transição Planetária, escrito pelo palestrante espírita Haroldo Dutra Dias e que foi lançado em meados de 2020, em plena pandemia. Vamos ao primeiro desafio. Perdoar. O perdão é um hábito, é uma experiência. E para criarmos esse hábito, precisamos começar perdoando as pequenas coisas. Perdoar é uma experiência solitária e profunda. Não significa esquecer as ofensas. Perdoar não afasta o mal que a outra pessoa causou. O que o perdão faz é tirar o rancor, aquele peso do coração. O ofendido já sofreu a perda, mas não se permite continuar sofrendo. Se não houver perdão, os fatos do passado continuam roubando a esperança, a alegria e a capacidade de criar uma vida nova e até de crescer no amor. É uma questão estritamente pessoal. É um processo em que a pessoa vai aprender a viver com as perdas e com os danos. Segundo desafio: se tornar forte. Para se tornar forte é preciso reconhecer nossa própria fragilidade. Precisamos reconhecer as nossas próprias limitações, mas sem ter medo de viver.
Não devemos exigir da vida física o que ela não pode nos dar. Por exemplo, não devemos exigir da vida física a segurança, pois não existe segurança para quem está encarnado. Podemos adoecer ou até desencarnar a qualquer momento, ou um ente querido pode desencarnar. Agora estamos em quarentena por causa de um vírus. Então veja só a fragilidade dos encarnados. Ter a noção exata do que é estar encarnado torna a vida mais leve. O que precisamos é estar em equilíbrio. Precisamos ter confiança em Deus, desenvolver esperança e desenvolver a fé raciocinada. Eu faço a minha parte e deixo Deus fazer a dele. Se não desenvolvemos isso, começamos a desenvolver expectativas ilusórias a respeito da vida corporal. E quando acontece algo que é natural, então sofremos muito mais do que deveríamos. Ser mais realista e baixar as expectativas torna a vida mais natural e mais equilibrada. Torna a fé mais constante e temos mais conforto espiritual. Vamos ao terceiro desafio. Entender que o espírito é imortal e indestrutível. Veja a pandemia atual. O Livro dos Espíritos explica que o flagelo é um processo de aceleração de progresso moral. Isto está na questão 747 e também na 748. Uma experiência intensa, dolorosa e desafiadora como a pandemia consegue promover o avanço moral que somente seria possível em séculos. Nenhum espírito está sendo destruído na pandemia de Covid-19. Temos sim desencarnações coletivas, dolorosas, traumáticas, que nos desafiam, mas que aceleram o progresso moral de pessoas que estão passando pela experiência. Todos nós estamos passando pela quarentena. É como aumentar a temperatura de um alto forno para derreter e purificar o aço e torná-lo uma liga mais pura e mais forte. Está prevista uma encarnação em massa na Terra de espíritos de todas as escalas do processo evolutivo, vinda de outros mundos mais evoluídos, tal qual ocorreu na transição do Homo erectus para o Homo sapiens. Segundo Divaldo Franco, essa encarnação de habitantes de mundos mais evoluídos começou na década de 70, com a missão de ajudar a transição planetária que está iniciando. Segundo Haroldo Dutra Dias, quando e quantos virão é uma decisão dos cristos planetários, mas, diz ele, é uma multidão extraordinária. Vamos agora ao quarto desafio. Comunhão com Deus. Segundo Emmanuel, o segredo para a comunhão com Deus é a fidelidade. Muito bem, cada vez que reencarnamos, recebemos um conjunto, em linhas gerais, de deveres, de responsabilidades contidos no projeto reencarnatório. São promessas, deveres que fazemos aos espíritos que nos amam e endossam, que avalizam a nossa reencarnação. Quando cumprimos essas promessas que fizemos, temos mais fidelidade. E quanto mais fidelidade, temos mais comunhão.
A comunhão com Deus é o resultado da nossa fidelidade ao projeto reencarnatório, da nossa fidelidade à lei divina. A comunhão plena com Deus se dará quando nos tornarmos espíritos puros. A comunhão de Deus, isto é, a comunhão de Jesus com Deus, era plena, porque foi o espírito mais puro que encarnou na terra, e sua fidelidade com Deus era perfeita. Cada vez que nos tornamos mais fiéis aos nossos deveres, à nossa programação espiritual, vamos entrando num patamar maior de comunhão com Deus. Quinto desafio: a vigilância. Vamos falar de ingratidão e perversidade. O autor nos ensina assim: não permita que a ingratidão do outro controle o seu amor. Não permita que a perversidade de outro controle a sua idoneidade. Como sobrepor os desafios da ingratidão e da perversidade do outro? Quando convivemos com uma pessoa ingrata ou perversa, que pratica a maldade, é preciso ficar vigilante para não entrar no jogo dele, para não entrar na vibração dele, para não afundar com ele. Se entrarmos no jogo dele, daqui a pouco estamos sendo ingratos e perversos também. Segundo Emmanuel, o ingrato, o perverso, o maldoso são doentes da alma. É o mesmo caso de ajudar uma pessoa com Covid. Primeiro, o médico coloca todo o equipamento de proteção, para depois ajudar, para não se infectar. Devemos tomar muito cuidado para não sermos contaminados pela ingratidão e pela perversidade do outro. Existe a maldade calculada e pessoas que caem na maldade por imprevidência, por falta de vigilância. Muitos estão envolvidos pela maldade calculada nos comentários dos meios de comunicação e nas redes sociais a respeito da pandemia. Entram no jogo e acabam até ajudando a divulgar inverdades, espalhando pânico. A transição planetária apresenta mesmo uma série de situações assim. Os espíritos das trevas estão a todo custo tentando transformar o planeta num mundo escuro para permanecerem aqui e não serem exilados. É pela reação que se conhece o cristão, mais do que pela ação. Quem se entrega ao comportamento reativo perde a clareza e perde a capacidade de raciocinar, perde o freio moral. No livro Paulo e Estevão, quando Saulo dá um tapa no rosto de Estevão, o primeiro pensamento de Estevão foi de revidar, mas não revidou. Ele pensou assim: ele não conhece o Evangelho. Nós devemos evitar situações e informações que nos tiram do sério e construir hábitos que vão sustentar o nosso equilíbrio. O equilíbrio não cai do céu, precisa mesmo ser construído. Vamos ao sexto desafio: ter propósito na vida. Devemos evitar as fraquezas da alma e não devemos confundir propósito com desejo. Desejos são muitos. Temos todos os dias, temos muitos desejos diferentes. Propósito é uma coisa mais constante. É algo que queremos realizar, que queremos expressar e vem do fundo do coração, do fundo da alma.
E a vida, ao longo do tempo, vai nos mostrando o nosso propósito, o que nós viemos fazer aqui na Terra. Para realizarmos nosso propósito, precisamos desenvolver os nossos potenciais. Significa aprender disciplina, resistência, fazer esforço e até lidar com espinhos. O propósito não deve beneficiar só a gente. Quando Deus nos dá um propósito, é para ajudar muitas pessoas além de nós. Um dom é um potencial, mas que exige esforço, dedicação e disciplina. Segundo o autor Haroldo Dutra Dias, os encarnados de 2000 para cá estão com muita dificuldade de encontrar um propósito na vida. Vamos agora ao 7º desafio. Saber interpretar as experiências do dia a dia. Toda circunstância em que somos envolvidos gera em nós uma interpretação que depende muito da nossa mente, da visão que temos da vida. É importante trabalharmos a interpretação dos fatos e das experiências que vivemos. Devemos desenvolver um olhar mais amoroso, sempre procurando extrair um elemento de crescimento espiritual, engrandecedor, adquirindo experiência. Se a pessoa não está processando bem a experiência subjetiva que foi submetida, vai se desesperar, vai se desequilibrar. Por isso é então que devemos aprender a interpretar as experiências do nosso dia a dia. Em resumo, os nossos principais desafios são perdoar, se tornar forte, entender que o espírito é imortal, a comunhão com Deus, a vigilância, ter um propósito na vida e saber interpretar as experiências do dia a dia. Uma boa noite e muito obrigado a todos. Agradecemos ao Sr. Odair pelas palavras esclarecedoras e pedimos a Jesus que nos ajude a sermos cada vez mais fortes em nossos desafios. Passemos para as nossas vibrações de hoje. Vamos vibrar pela paz e fraternidade no nosso planeta, especialmente neste momento em que todos nós estamos sendo testados e precisamos, mais do que nunca, de equilíbrio para passar por esta fase. Vibremos então por todos os enfermos, para que encontrem a cura para seus males físicos, mentais, emocionais ou espirituais. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que se encontram vulneráveis, necessitados de alimento para o corpo ou para a alma. Que Jesus tenha misericórdia e envie seus mensageiros em socorro às suas necessidades. Vibremos também por todos aqueles que se encontram desacreditados e desesperançosos, que eles percebam o amor que vem do Pai e aceitem a luz que vem do Senhor. Vamos vibrar por nossos irmãos desencarnados, principalmente os que estão sofrendo, que eles percebam que só em Deus eles podem encontrar a paz e a cura para as suas dores. Vibremos também pelos trabalhadores do bem, que dedicam algum tempo de suas vidas no auxílio dos seus irmãos, por amor e caridade. Vamos mandar nosso amor também aos nossos familiares,
amigos e todos aqueles que guardamos carinhosamente no nosso coração. Não podemos esquecer de vibrar também por todos aqueles com quem temos alguma dívida. Roguemos pelo nosso perdão, da mesma forma que oferecemos o nosso próprio perdão àqueles que eventualmente nós tenhamos alguma mágoa ou desavença. Por fim, vibremos por nós mesmos. Vamos pedir a Deus que, em sua infinita misericórdia, tenha compaixão de nós, nos auxilie nas nossas faltas, nos livre de toda e qualquer amarra, pensamentos e hábitos nocivos, e assim estejamos mais conectados com os nossos mentores amigos. Que nós estejamos abertos para receber toda a luz, todo amor e toda a orientação que o plano superior nos oferece em todos os momentos. E que Maria siga conosco, passando à frente de todas as dificuldades, nos dando forças para enfrentar nossas batalhas do dia a dia. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus. E assim, cheios de luz, amor e gratidão, damos por encerrado o trabalho desta noite, na certeza que Deus não nos abandona e olha por nós. Cabendo a nós, portanto, confiar e sentir a esperança e a fé tomando nosso coração. Uma boa semana a todos e até o nosso próximo encontro. Graças a Deus.